Fala galera, tudo bem com vocês? Reinvestidor aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje a gente vai comentar sobre um tema que está em alta, que são as eleições de São Paulo. Assim como você já deve ter visto no noticiário, a gente teve o segundo turno, a gente vai ter no final do mês, entre o candidato Guilherme Boulos e também o candidato Ricardo Nunes, que é o candidato que teve o apoio do Bolsonaro. E a gente teve a grande surpresa, que de fato foi uma surpresa, da gente não ter o Pablo Marçal nessa eleição disputando o segundo turno. O Marçal que ele passou um fenômeno gigantesco pela internet, o Marçal que começou lá no dia 25/5, quando ele se candidatou a prefeito, com 5% das intenções, ele fechou ali pau a pau com o Boulos, praticamente uma diferença ali de 100 mil pessoas que acabaram votando mais no Boulos do que ele, fazendo com que a gente tivesse a disputa entre o Boulos e o Nunes. E o que eu quero comentar nesse vídeo é que eu percebi uma coisa ontem, eu guardei esse pensamento comigo, guardei essa opinião comigo, só que eu percebi que não foi somente eu que pensou sobre isso, tá? Eu separei até aqui um comentário que eu vou ler pra vocês, mas antes de ler esse comentário e falar um pouquinho sobre esse vídeo, cara, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal. Esse aqui é um projeto novo que a gente tem, tá? Esse aqui é um projeto embrionário. Eu gosto aqui de falar um pouco mais sobre aquilo que eu acredito, sobre aquilo que eu tô pensando. Então, se você gosta de ver minha opinião, se você gosta aí de, claro, ficar atualizado do que acontece no mundo, das novas tendências, deixa aqui o seu like e se inscreve no canal, tá bom? Tamo junto. Cara, eu vou ler aqui pra vocês o comentário e eu já vou falar sobre o que eu penso. Eu tava assistindo o vídeo do Ryan Santos, tá? Eu sempre gosto de ver os comentários do vídeo do Ryan. E eu me deparei com um comentário aqui que foi exatamente o que eu pensei ontem. Eu vou ler pra você. Fala sobre o Marçal ter se entregue pelo sistema. Claro, ele também estava no sistema, mas ele foi obrigado a postar o laudo falso para perder o cargo e perder essa eleição. Pode ver os vídeos dele. Pela expressão facial, ele foi obrigado a fazer isso. Ele não seria burro em postar algo falso que poderia perder e acabou perdendo. Gente, entenda uma coisa, o Marçal é um cara muito inteligente. Esse comentário aqui desse inscrito lá do canal do Ryan foi exatamente o que eu tava pensando. Como que um cara tão inteligente como Pablo Marçal, que é um dos empresários no marketing digital hoje mais bem-sucedidos do mundo, como que um cara desse vai lá e posta um laudo falso? Isso pra mim não existe. Pra mim tem algo muito errado em relação a isso. Claro que já aconteceu, mas eu não acredito que o Marçal ele tenha tido essa ingenuidade, essa burrice de ter postado um documento falso, que pode ser um documento que fez uma diferença ali de 50 mil votos, por exemplo. Isso pode ter acontecido. Porque a gente sabe muito bem que o Marçal ele já teve aquela fama e ainda tem de ser o coach, de ser o charlatão, de ser o 71. Cara, se ele vai lá e posta um laudo falso, ele tá dando literalmente a faca e o queijo e o pão na mão de quem odeia ele. Por quê? Se ele postou o laudo falso, vai alimentar ainda mais a tese de que ele é 71, de que ele é picareta, e é uma fama que ele tem. Muita gente acredita que o Pablo Marçal é picareta. E esse laudo, ele basicamente selou isso pra muitas pessoas. Às vezes o cara tava até pensando, pô, vou dar uma chance pro Marçal. Aí ele foi lá, postou aquilo na sexta, no outro dia o perfil dele já caiu e deu todo aquele alvoroço. O que eu penso é o seguinte, um cara tão inteligente como o Marçal ter cometido um erro tão infantil como esse não faz sentido pra mim. Claro que, por mais que o Marçal ele não tenha ganho essa eleição, ter saído com mais de 1,7 milhões de paulistanos votando nele e ficando pau a pau ali entre os três candidatos, para quem nunca, para quem é iniciante na política, foi uma baita de uma conquista. Você vê aí o Datena, pouquíssimos votos, Tabata Amaral, pouquíssimos votos, a mulher do novo, acho que é Marina Helena, né? Marina, se eu não me engano, pouquíssimos votos também. E o Marçal, que tinha 5%, fechou com 28%. Então, para ele em si, foi muito bom. Só que tem muita coisa estranha. E isso me leva a crer dois cenários. Cenário 1, que nem o cara falou, o Marçal ele se vendeu pro sistema. Ele foi obrigado a postar um laudo fake em troca de alguma coisa. Que coisa foi essa? Você olha o perfil dos caras que estavam com o Marçal,
Você olha o próprio perfil do Marçal, que já voltou no momento que eu gravo esse vídeo pra você. O Marçal perdeu a eleição ontem e já tá falando de 2026. Pra mim tem algo por trás aí. Pra mim, não é loucura nenhuma pensar que mandaram e obrigaram o Marçal a entregar essa eleição para eleger o Ricardo Nunes em São Paulo, para que o Marçal ele possa disputar como presidente em 2026. E isso faz sentido, porque lembre-se, o Bolsonaro ele está inelegível. Se não for o Bolsonaro em 26, é o Tarcísio. E eu acredito fortemente, que o Tarcísio ele vai querer fazer mais uma dobradinha, mais um mandato aqui em São Paulo. Claro, muita coisa pode acontecer. A gente tem praticamente 2 anos aí para a próxima eleição, que é de presidente, e vai ser muito importante de fato. Só que a direita tá precisando de algum nome. O Marçal é um nome muito bom, só que foi um nome que não teve apoio do Bolsonaro. Se o Pablo Marçal tivesse o apoio do Bolsonaro igual o Nunes teve, cara, o Bolsonaro tinha... Quer dizer, o Marçal tinha ganhado essa eleição com o apoio do Bolsonaro de lavada. Não ia ter segundo turno, cara. Porque o efeito Marçal foi gigante. Só que a direita não fechou. A direita preferiu apoiar o Ricardo Nunes. O único da direita que eu conheço, tá? Grande e relevante que apoiou o Marçal foi o Nicolas. O resto foram tudo com o Nunes. E ainda ficaram dando espetada e falando mal do Marçal. Então, pra mim, tem algo muito claro de que o Marçal ele foi obrigado a entregar essa eleição. E esse inscrito aqui lá do canal do Ryan falou, cara, pela expressão ele foi obrigado a fazer isso. Olha a expressão do Marçal antes dessa última semana. E olha a expressão nessa última semana, né? Os últimos 7 dias e os dias anteriores. Cara, essa última semana tava com uma cara de derrotado, uma cara de cansaço, uma cara de derrota, uma cara de cansaço. Você vê nitidamente no rosto dele que ele tava abalado. Tudo bem, a reta final é cansativa, mas tinha algo errado. Você vê o debate da Globo, cara, o Marçal com outra cara. Tudo bem, não era pra ele ter explodido ao vivo na TV, porque ia ser pior pra ele. Mas entende que teve alguma coisa ali. Quando você olha pro Marçal nessa última semana, você fala, cara, tem algo errado ali. Tem algo muito errado. Então, pra mim, a primeiro ponto é isso. O Marçal foi obrigado a entregar a eleição para disputar algo maior em 26. Talvez uma presidência, que podem preparar ele nos próximos 2 anos para isso, ou talvez um cargo como deputado federal, igual ele ganhou lá em 2022, só que teve o mandato cassado. Então o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é que alguém da equipe do Marçal quis sacanear ele. Alguém da equipe do Marçal quis sacanear o Marçal, porque, cara, não faz sentido o Marçal ter publicado aquilo, sendo que era fake. E não foi o Marçal que publicou. O Marçal, ele tava na linha de frente. Você vê a live dele lá. Eu tava assistindo a live do Marçal, gente. O Marçal não tava pegando no celular, cara. O Marçal não pegou no celular. O Marçal tava em um podcast lá do Inteligência, que inclusive acabou caindo o episódio. Ele não tava com a rede social dele. Ele nem de fato viu a parada. Sabe? Ele não foi conferir. Então teve alguém mal intencionado por trás, que é a segunda hipótese, que quis ferrar o Marçal. Quem? Não sei quem. Mas possivelmente alguém que recebeu muita grana, cara. Porque realmente, você olha pro laudo, o laudo era falso, velho. Eu olhei pra aquilo na sexta, do laudo que saiu, e depois eu vi as notícias, eu falei, cara, difícil de defender, essa porra é falsa. Isso aqui é falso, cara. Aí eu falei assim, eu olhei pra aquilo e falei, cara, o Marçal se ferrou. Entregou a eleição aqui. Dito e feito, no domingo entregou. Então, cara, primeira hipótese, o Marçal ele foi obrigado a abrir as pernas e dar essa eleição pro Nunes em prol do sistema e para disputar algo maior em 26. O que já não sabemos. Pode ser uma presidência, assumir no lugar do Bolsonaro, pode ser como governador de São Paulo, porque o Haddad ele já vai estar como ministro, né? Acho que ele não vai ser de ministro, então ele vai continuar na próxima eleição, no próximo mandato do Lula, se ele for disputar. Márcio França é fraco e o Boulos virou prefeito. Então o único que poderia ser governador se o Tarcísio fosse para presidente seria o Marçal. Então o Marçal poderia ser governador. Ou presidente da direita, o que eu acho um pouquinho mais difícil. Mas tem algum cargo que estão separando para ele. E a segunda hipótese é que alguém da equipe do Marçal recebeu uma mala branca e quis fazer uma puta sacanagem com ele, publicando um atestado falso que, sim, impactou muito
aos 45 do segundo tempo. Enfim, tava pensando nisso, me conta aqui embaixo qual que é a sua opinião, o que você achou dessas eleições aqui de São Paulo. Eu confesso que eu não achei muito estranho, eu achei que realmente foi uma eleição pau a pau, e no fundo, cara, o paulistano a gente sabe, se você pega pra ver a pesquisa, o Marçal ganhou na Quebrada, o Marçal ganhou nas favelas, e não ganhou na Faria Lima, porque na Faria Lima existia ali uma rejeição muito alta em cima do Marçal, pela fama de ser coach e também a fama de ser picareta entre ali os engravatados da Brigadeiro Faria Lima, tá? Então comenta aqui embaixo a sua opinião, comenta aqui se faz sentido, tive esse pensamento aqui, vi que outras pessoas também tiveram esse pensamento, tá bom? Se inscreve no canal, deixa aqui o seu like e também a sua opinião. Tamo junto, valeu!